Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu gostaria de deixar com vocês aqui uma meditação aqui na Palavra de Deus, que está escrita em Atos capítulo 10, a partir do versículo 1 em diante, que vai falar um pouco sobre a vida de Cornélio. Diz assim, na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio. Ele era comandante de um batalhão romano. Versículo 2, ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. É interessante, né, você meditando nessa passagem sobre a vida de Cornélio, que vai falar que Cornélio era esse cara religioso, esse cara, algumas versões vão falar que ele era devoto, né? E era um cara generoso, um cara que fazia caridades, né? Dava esmolas aos pobres, se preocupava com os mais necessitados. O interessante disso tudo também é no versículo 4, né? Que vai dizer que Deus manda um anjo lá para poder falar com Cornélio que Deus estava ouvindo as suas orações e a sua generosidade, né? As suas esmolas tinha subido até o altar do Senhor. Diz assim, ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: "O que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Deus aceitou as suas orações e a sua ajuda, a ajuda de você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você." Mas aí, irmãos, é interessante, né, que quando você continua lendo a história de Cornélio aqui, vai dizer que o anjo manda Cornélio ir até um lugar, né, certa casa de alguma pessoa, e lá vai encontrar um homem chamado Pedro, e manda que ele buscasse esse irmão, buscasse Pedro, né, que Pedro tinha uma palavra para ele e para a sua casa, para ele e para a sua família. Capítulo 11, versículo 13, né, vai dizer assim, então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: "Mande alguém a Jope buscar Simão Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos." Isso é muito interessante, irmãos, porque, cara, você vê Cornélio, né, como já disse aí a Bíblia, esse cara religioso, esse cara devoto, esse cara que conduziu a sua família, tudo aí de acordo com os princípios, né, que ele acreditava também. Diz que a família dele toda também servia ao Senhor, mas Deus ele manda um anjo falando com Cornélio para buscar Pedro, porque Pedro tinha uma palavra específica para ele, para sua família, e vai dizer que é uma palavra de salvação. Isso é interessante, irmãos, porque não basta, né, a gente somente ser bom, ser generoso, a gente ir à igreja, a gente ter uma devoção. A Bíblia vai dizer que Deus ele se agrada, Deus ele agradava da vida de Cornélio, mas precisava Cornélio receber a palavra da salvação, irmãos, que é Jesus. Precisava Pedro ir lá e falar, né, a respeito de Jesus Cristo, o Salvador. Precisava Cornélio entregar a vida a esse Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida. É isso que está escrito aí, no capítulo 11, no versículo 14, irmãos. Depois você lê o capítulo 10 e vai parar lá no capítulo 11, versículo 14, que vai dizer, ele vai dizer como você, Cornélio, e toda a sua família podem ser salvos. Mas como assim? Cornélio já era devoto, Cornélio já fazia generosidade, né? Já dava esmolas, já ia na sinagoga, já fazia as suas orações, mas Cornélio precisava receber a palavra de salvação, que é Jesus. Talvez você, né, vai na igreja, talvez você faz caridade,
caridades, você dá cesta básica, você ajuda as pessoas, talvez você é bonzinho, talvez você é uma pessoa que você acha, eu não faço mal nenhum, eu faço as minhas orações a Deus, todo dia eu leio a Bíblia, mas você ainda não ouviu a palavra de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Talvez você ainda não deu os passos da salvação, que é se arrepender do pecado, que é confessar o Senhor Jesus Cristo. É isso aí, irmãos, que você tem que observar. Cornélio precisava ouvir a palavra da salvação. Qual que é a palavra da salvação, querido? É Jesus. É você se arrepender dos seus pecados, é você entregar a sua vida, a direção da sua vida para Jesus, é você confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. Nada mais nesse mundo, nada mais pode ser acima de Jesus. Então Cornélio precisou ouvir essa palavra. Deus se agradava de Cornélio a ponto de falar ao Cornélio, você vai lá, busca Pedro, que Pedro vai te revelar a palavra da salvação. Então essa é a mensagem, que ele tem muitas coisas interessantes aqui, mas era isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa salvação.